As doenças acontecem por causa do nosso pecado? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues. Estou aqui em mais um vídeo nessa segunda com sabedoria para trazer uma reflexão acerca da palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse então conversar um pouco acerca disso hoje e começar bem a nossa segunda-feira, a nossa semana. Bom, o que eu quero falar com vocês está lá no capítulo 9 do livro de João, e logo no primeiro versículo, onde então é relatado aqui a cura de um cego de nascença. E aqui Jesus ele traz também uma resposta ou quebra um paradigma que era muito comum na tradição judaica naquele momento, que era acreditar que por causa de um pecado a pessoa ela sofreria alguma doença, sofreria algum tipo de problema físico. É óbvio que por conta de algumas ações nossas, algumas atitudes nossas, muitas vezes temos consequências que podem nos levar a ter algum tipo de doença. Por exemplo, praticando a prostituição, sexo promíscuo, alguma coisa nesse sentido, a gente pode adquirir doenças sexualmente transmissíveis. Obviamente, isso pode acontecer, mas não é uma condição sine qua non, ou seja, pecamos e agora estamos doentes, pecamos e agora temos um problema de saúde. Então, isso Jesus então, ele vem para justamente quebrar esse paradigma. Então, lá no primeiro versículo fala assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Então Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Em outra versão diz: se manifeste a glória de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado, e o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam, de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. E o homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde ele está? Ele respondeu: não sei. E aí, só para a gente fechar, lá no versículo 41, Jesus, respondendo à cegueira espiritual, a uma controvérsia com os judeus, ele diz o seguinte: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. E aí, aqui Jesus vem justamente para poder trazer uma controvérsia com eles, justamente para mostrar que, embora eles tenham ou tivessem conhecimento da palavra de Deus, ou seja, eles não estivessem cegos à luz da palavra de Deus, mas eles eram cegos espiritualmente, porque isso então vinha depor contra eles, porque a partir do momento que eles tinham conhecimento, eles deveriam saber que aquelas coisas vinham de Deus, que aqueles milagres que Jesus estava realizando vinham de Deus, mas devido à sua cegueira espiritual, eles não conseguiam enxergar. Então Jesus traz diversas lições para a gente aqui, e uma delas, na verdade, além daquilo que eu já falei inicialmente, que não é uma consequência do pecado a gente ter algum tipo de problema de saúde, algum problema físico, ou seja, não é uma correlação, não é uma relação de causa e efeito, pode ser uma consequência, mas Jesus também mostra para a gente que nem sempre a cura que a gente está esperando, o milagre que a gente está esperando vai acontecer imediatamente, como ele muitas vezes também faz. Exige da gente que passemos por algum processo, ou seja, por algumas etapas, para que aquela bênção, aquele milagre que a gente está esperando, ele possa acontecer na nossa vida. Que ele fez com aquele mendigo, ele mostrou que era necessário algum tipo de atividade, de participação, de colaboração do indivíduo para que a bênção pudesse chegar, para que o milagre pudesse chegar. E aqui também Jesus ele faz algum paralelo com a atividade criadora
que foi feita lá no princípio, quando Deus criou Adão através do barro, através dos elementos da natureza, onde então Deus vai e forma o próprio Adão, sopra fôlego de vida nele e ele então passa a viver. Aqui Jesus então faz um paralelo com a atividade criadora, trazendo a atividade recriadora, ou seja, através do elemento da natureza, utilizando o elemento, utilizando a participação do indivíduo, ele então traz ali a recriação da vista ao cego, trazendo aqui uma lição muito importante para a gente, porque ele é o Criador, mostrando que ele é capaz de criar ou recriar todas as coisas. Então, que nós fiquemos com essas lições de que não necessariamente o pecado traz uma doença, um problema de saúde, mas pode trazer como consequência que é necessário que a gente passe por um processo e que ele é o Criador e ele pode criar ou recriar todas as coisas. Que você fique com essa mensagem hoje, que Deus te abençoe e te dê uma segunda com sabedoria. Se você gostou, curta, compartilhe, ative o sininho, marque alguém, envie essa mensagem para alguém que precise ouvir essa palavra hoje. Um grande abraço.